Optcha, Oriô, salve todo o povo cigano, salve todo o povo do Oriente, salve a minha tríade, cigano Vladimir, cigana feiticeira linda e cigano e mago druidos. Salve a força da cavalaria, do Cristo, salve a força dos mentores espirituais, os de luz, os permitidos pelo Cristo. Salve o meu anjo de guarda, salve o seu anjo de guarda. Optcha! Hoje estou aqui num cenário um pouco mais diferente, mas sempre que eu houver a necessidade de fazer num outro horário, num cenário, num local diferente, eu sempre vou colocar aqui algo de crochê aqui que vai identificar aqui o meu processo. Quando eu comecei com essa espiritualidade mais próxima de mim, eu fui percebendo a aptidão, a vontade de fazer crochê. Eu não faço crochê no sentido de uma coisa que veio do meu instinto e que eu tive vontade de aprender, não foi assim. Eu fui percebendo que me dava vontade de fazer crochê. E mesmo sem saber, a espiritualidade que anda comigo, alguém que anda comigo, gosta dessas coisas de crochê aqui. Então, eu vendo assim que eu fui fazendo a peça sem ter um aprendizado, eu depois, quando eu fui percebendo as caravanas dos povos ciganos, eu fui vendo que isso aqui representa aquele símbolo dos ciganos, né? Até vem alguns baralhos que tem esse símbolo atrás. Eu não lembro qual é dos meus baralhos que tem esse símbolo. Esse aqui, ó. Eu pego a agulha, pego a linha e eu nunca sei o que vai sair. É como quando eu faço as cartas da leitura intuitiva. Eu fui fazendo a peça, e eu só fui vendo no final o que daria. Então, olha aqui. Esse é o símbolo dos ciganos. É a roda, né? Até pelas escolhas das cores, o movimento dos aros, né? Ó. Seguindo o aro, né? Das rodas, movimentando como se estivesse rodando. Eu fui identificando, como eu faço a leitura das cartas, eu fui fazendo a leitura do desenho, quando ele foi ficando pronto, né? Inspirado em alguém, como um compositor de música, quando vai fazer a música, alguém encosta nele e inspira ele. Existem as inspirações para o positivo. Se você tiver numa energia baixa, eles também ficam por ali e conseguem fazer essa influência para o negativo. Então aqui é sem eu ter aprendido, foi fazendo o desenho. E depois que eu vi pronto, eu reconheci. Então, alguém do clã cigano que se aproxima gosta dessas coisas. E as cores que eles vão me inspirando a fazer, e aqui é tudo feito por mim, sem ter aprendido, tá, gente? É sem saber fazer mesmo. Isso aqui, ó, da maneira que eles vão pedindo. E vem a inspiração e eu vou vendo na hora do que se trata. E aí a gente já reconhece, né? Eu reconheço que sem eu ter aprendido e fazer isso, fazer esse resultado, eu achei interessante essa parte de fora que eles colocaram como se fosse o aro da roda, né? Um mais grosso, mais resistente. E as cores, né, que eles vão escolhendo, este verde, este azul.
E eu fiquei me perguntando por que ela tinha pedido para eu fazer este menor aqui, né? Depois eu descobri, eles têm conhecimento e nós vamos vendo depois. Porque de fato, alguns dos baralhos que eu vou adquirindo, e eu sempre compro também por instinto, um livro, alguma coisa, nessa confiança de ver esse resultado aqui, é a maneira deles irem falando, né? Os nossos mentores vão falando com a gente para não se preocupar tanto com como vai lidar o processo lá na frente. Claro que você tem que depois ter o estudo, ter a técnica, mas muito do instinto que vem através deles. E aí eu fui descobrir depois para que serve esse aqui, porque tem baralhos, materiais que a gente adquire e que não corre. Este corre. Este corre. E as cores, olha só. Como não é coincidência. Eu comprei por instinto, hein? Eu liguei numa loja que deu aqueles 5 minutos que eu tinha que fazer o crochê. Era uma véspera de feriado. Eu liguei numa loja e fui ligando de loja em loja para perguntar se tinha linha de 1 quilo, mais ou menos. E aí a loja que aceitou entregar para mim, nem todas queriam entregar, a loja que aceitou entregar falou para mim: eu só tenho na cor X, na cor X e na cor X. Deste tamanho que você está falando. Eu falei, então me manda esse mesmo. Porque até então eu só entendi que era para fazer crochê. Não sabia o que ia se dar aqui. E olha só, as cores. Então eles vão mostrando nos detalhes. Se você está atento aos detalhes, você vai fazer a leitura dos ocorridos em volta de você, como igualzinho você vai fazer a leitura da carta de tarô. Tem que estar atento aos detalhes para você perceber. Então é sutil, olha a cor. Azul, o verde, e era a cor que tinha na loja. Então eles mesmos direcionam você para sair na cor que eles querem. Porque eles sabem que a gente não vai entender puramente. Eu não sei porque funciona dessa maneira, as parábolas que eu sempre falo, né? E aí depois que eu vi pronto, eu falei com certeza tem muito a ver, né? E as cores que eles escolhem também, voltando aqui do baralho que não corre, este é um baralho que ele não corre. Dependendo do tecido, ele não corre. E aqui sai a carta do sol, já eles interagindo aqui no meu campo energético, falando que eles vão mostrando a carta do sol, que saltou aqui agora, ela saltou, é a carta de quando eles vão te fazendo enxergar, sendo clares, né? Clarevidente, clarevidência. O que é a clarevidência? A luz, né? E Deus disse, faça-se a luz, e se fez luz. Quando Deus falou, faça-se a luz, e se fez a luz. Então, quando esses guias, esses mentores vêm e dá essa clarificação, as coisas vão saindo. E este baralho, este não corre muito. Este material, ele não corre, ó, ele prende. Ó. É para isso que eles mandaram eu fazer essa peça. E você vai descobrindo na hora. O interessante da espiritualidade é que é como se você tivesse num ônibus. Sabe quando é uma criança e você coloca ela no seu colo? Num ônibus, num trem, num carro. E ela vai prestando atenção em tudo, e tudo para ela é novidade. E o mundo é muito grande.
e ela está com sede de conhecimento, ela vai atenta aos detalhes, a espiritualidade é assim. Porque eles vão te mostrando, e a vida não é assim, eles vão mostrando pra gente durante o percurso. Muitas coisas você não vai ficar sabendo antes, você vai ficar sabendo na hora, durante o percurso, e você vai entendendo. E aí você vai pegando a confiança neles, porque eu olhar isso aqui, eu que entendo do energético, então eu passo a entender aquelas pessoas que vão no museu, olhar aqueles quadros, ver aqueles desenhos que são abstratos, né? Não tem muita explicação. Mas cada um que olha, às vezes consegue fazer a leitura não com o campo racional, mas com o campo dos sentimentos. É de olhar e aquilo passa uma coisa gostosa. Então, ao eu ver isso aqui pronto, me mostra, me traz o aconchego de eu saber de quem eu estou no colo, da proteção, do cuidado, do zelo. Eu sinto a presença de uma anciã muito cuidadosa, muito carinhosa, muito protetora e muito zelosa, muito do capricho, muito do zelo e do aconchego. Eu me sinto acolhida, eu me sinto aconchegada. E dos minuciosos detalhes. E não somos nós que escolhemos a espiritualidade nos escolhe. Mas para ela escolher, ela tem que estar alinhada com a essência do médium. Então é apreciado o que? O zelo. Eles escolhem o médium, mesmo que ele não saiba que ele tem capacidade, né? A aptidão para fazer alguma coisa que eles pedem. Eles vêm como instrutores minuciosos e carinhosos e caridosos e instrui a gente, faz a gente, capacita a gente para realizar o que eles estão pedindo. E eles fazem com pequenas coisas para ir mostrando para você que você é capaz de muitas coisas. E estes símbolos que eles usam também têm os seus mistérios, como o tarô, que as lâminas se chamam tarô, porque o tarô significa mistério. Então eles vão revelando os mistérios e eles não precisam explicar tudo porque tem que fazer, porque na hora certa você descobre. Porque eu fiquei pensando quando eles fizeram, por que eu juntar isso? Se eu ia usar na minha mente, na minha racionalidade, eu ia usar um por vez. E eles vão e fazem isso aqui. Aí na hora que você monta, as coisas encaixam. Você faz a leitura. São pequenos quebra-cabeças. E toda essa conversa é para mostrar que a espiritualidade é assim. Ela tem o tempo certo de mostrar, ela tem o tempo certo de fazer uma fusão com você para que as coisas vão saindo como eles querem. E aí eles falam das cores, que as cores têm os seus significados energéticos, assim como os animais que têm as suas cores, né? Como os pássaros que têm suas cores, como as cobras que têm as suas cores, os bichos perigosos que têm as suas cores, e os estudiosos daquilo sabem de acordo com a cor. E se eu olhar para isso e achar que é uma mera coincidência, só se eu fosse muito
muito boçal de não observar isto. De não ser perceptível, né? E as cores na natureza, elas vão surtir os efeitos em nós e que nós não precisamos entender. Não tem como nós entendermos Deus na sua essência. Porque imagina que Deus que criou uma seiva da folha, uma gota de orvalho, imagina que para ele criar aquilo, ele tem que entender de tudo. Existem pessoas que nascem e migram para química. Ele vai estudar as fórmulas, o componente daquilo. Imagina se nós formos tentar entender sobre isso tudo. Quanto tempo levaria isso? Que tempo? Então existe uma pessoa que migra para a medicina e vai estudar sobre aquilo, um dentista vai estudar sobre aquilo, um professor de educação física vai estudar sobre aquilo, uma outra pessoa vai estudar sobre aquilo. Agora você imagina Deus ser essa enciclopédia que entende tudo. É muito interessante, né? E a espiritualidade é essa coisa gostosa, maravilhosa, que é assim que eu me sinto, que eu tô num ônibus, sentada, aconchegada, aos cuidados e nesse aconchego aqui, ó, nessa delicadeza, é essa delicadeza. Essa delicadeza. Este é o meu mimo hoje para vocês, é uma fadinha. Foi o primeiro objeto que eu adquiri quando eu me senti intuída por essa espiritualidade. Esse foi o primeiro objeto que eu comprei e eu percebi chegar essa delicadeza e eles queriam me passar um recado. Eu sinto uma força muito forte feminina e ela veio resgatar eu dentro da minha brutalidade que eu tenho no dia a dia, na minha força, na minha correria, porque a vida me fez assim, por ter que correr atrás das coisas desde criança. Eu perdi, na época eu fui perdendo a delicadeza, o minucioso, o carinho, né? O aconchego, a sutil delicadeza. E é impressionante que você vai sentir no campo deles. E você vê o quanto que eles são fortes, quanto que eles são poderosos e o quanto que eles são sutis, como é o campo de Deus, como Jesus fala que bate a porta, como Deus fala que bate a sua porta. Como Deus que é delicado, de dar o livre arbítrio, mas ainda assim, pela misericórdia de Deus, Ele coloca os seus ajudadores em volta para irem te trabalhando e você vai percebendo que você está sendo moldado. Salu bananã. Salu bananã. Esta é a saudação da Orixá Nanã, que foi a primeira orixá que se apresentou, apesar de eu não ter a religião de nada. E eu me sinto assim, no colo de uma avó muito carinhosa
E eu vejo aqui muito uma avó aqui, coladinha aqui no meu campo, cuidando, zelando. E um outro item que eu senti com a aproximação deles foi que eu não cozinhava nada, eu não tinha muita aptidão para a cozinha. E dessa mesma maneira que eu estou mostrando aqui, num pequeno detalhe que mostra no meu campo a influência, a fusão desse carinho, dessa coisa carinhosa aqui, dessa coisa caridosa, é que quando eu tive as primeiras visões de um povo que ela me levou para conhecer, eu não estava dormindo nem sonhando, eu estava acordada, fui tomada por uma força na minha casa. Eu conto isso para algumas pessoas mais íntimas. Ela me levou, eu tive um desdobramento, porém acordada. Ela me levou para conhecer um povo na África. E eles estavam cozinhando. Então, eu acredito que além de me mostrar, ela quis me levar até lá para a gente entrar num campo ali que fosse me preparando, porque em algum momento eu iria usar aquilo. É assim, quando eu fui fazendo o crochê, eu não sabia porque eu estava fazendo, eu achei que era um desejo meu. E depois eu fui entendendo para que eu ia usar depois, e foi chegando depois. E vai ficando lá encostado. Como eu tenho muitas coisas encostadas, e agora eu entendo que em algum momento eles vão colocando aquele projeto para caminhar, eles vão trabalhando todos os dias, dia a dia. Os projetos, né? O futuro. Essa viagem que a gente vai apreciando no decorrer do tempo. É um treino e você vai aprendendo na prática ali. Quando você vê, você já fez. Se ela me fala antes que eu ia ter que fazer tudo isso aqui, talvez eu falasse, como eu não tenho aptidão, a gente já põe o bloqueio, a gente fala o não e trava. Então é como criança mesmo, que eu vejo os vídeos na internet, aqueles pediatra que vai brincando, vai distraindo a criança, aplica a injeção e ela nem percebeu. E aí eu vejo Deus assim, que apesar dele dar o livre-arbítrio para a gente escolher, decidir fazer o que quiser, muitas vezes, ao ver que é para o nosso bem, que é para a nossa saúde, como o pai que leva a criança e o médico distrai, para que ela não perceba tanta dor, para que ela não sinta tanta dor no processo, porque aquilo é para o bem dela e cabe ao adulto interferir e tomar a frente daquilo, porque naquele momento aquela criança não tem poder de decisão e ela está sob o zelo desse adulto. Então essa espiritualidade é o nosso adulto, que vai ali fazendo o processo e você vai percebendo só na hora. Olha a misericórdia de Deus, olha quanto mimo, quanto capricho, quanto amor. E aí eles vêm resgatando a gente, me mostrando que eu já tinha essas aptidões. Ela já está falando, você é essa delicadeza. Você gosta dessas coisas. Você não percebeu porque a vida foi te atropelando no decorrer. E o símbolo da roda, da carroça, que foi escolhido para ser o símbolo dos ciganos, tem muito disso. Fala da transformação, fala do redemoinho, fala do pé de vento. É o movimento do relógio, é o movimento do caldeirão, o mexer, é o movimento da panela que eles me mostraram lá. E para mim eu estava vendo o movimento da panela, mas na psique é um arquétipo, eles estavam fazendo um movimento. Como é o movimento de uma peneira, como é o movimento de um filtro, né?
esses filtros que as pessoas colocam aí, as rosas do vento, o moinho dos ventos, a vida acontecendo, o giro da terra, é um movimento. E as pessoas que tiveram a experiência de quase morte, fala do túnel. Então tudo isso daqui gera um arquétipo na mente da gente e vai trazendo a gente para conhecer a gente mesmo, colocando ali e ninando a gente, né? Enquanto estamos aqui, sendo muito cuidados. E esse redemoinho que vai passando da vida da gente são os aniversários que a gente vai fazendo, né? A gente vai participando aqui, ó, dessa roda. A gente vai caminhando, vai indo devagarinho, de vez em quando atentos, sabendo que é pelas nossas decisões, de vez em quando atentos, percebendo que estamos na carroça e no colo de alguém que nos ama muito e nos protege muito. E dá todo esse capricho, e dá todo esse mimo aqui, para lembrar a gente que apesar do nosso corre, e apesar de tudo, nós somos pessoas que devemos ser mutáveis, aceitar as mudanças da vida, que é com a mudança o símbolo da roda dos ciganos, é a simbologia da roda, da mudança. E mesmo que você esteja parado, as mudanças vão acontecendo. Está acontecendo no nosso campo. E quando ela me levou lá para ver aquelas pessoas cozinhando, eu que não tinha muita aptidão para a cozinha, na pandemia, quando tudo se fechou, toda vez que nós estamos falando assim, e começa essa tossezinha, e começa essa secura na garganta, porque nós estamos num trabalho de terapia, e mesmo que a gente não perceba em que área estamos sendo tratados, ali está mexendo com o nosso emocional. Alguma coisa que está guardada no nosso campo está sendo curada, está sendo libertada. E é do campo emocional. Ela fecha, é alguma coisa que nós estamos tentando esconder. Então, alguém que está aí travado, tentando esconder a sua emoção, segurando, travando essa roda da sua caravana, travando essa aptidão de que estão querendo te levar para te dar mais uma aptidão. A pessoa trava, sem se dar conta de que a hora que ela liberar esse emocional, é entrar na carroça e deixar-se ser guiado, mas você está ali junto no processo, é para o seu aprendizado, para a sua aptidão, porque aquilo que eles têm para te ensinar te vai ser útil lá na frente. E aí veio também essa aptidão de cozinhar para muitas pessoas. E na pandemia, quando se deu aquela ocasião onde todo o comércio ficou fechado, a porta que se abriu para mim foi de um restaurante. Eu assumi um restaurante durante a pandemia, que me deram uma chave na mão, onde eu tinha que entrar, cozinhar sozinha. E eles vinham vender aquela comida
como delivery, né? Já que nada estava podendo ser aberto. E foi no mesmo processo de que foi esse crochê aqui. E a coisa saiu, e funcionou, e se deu bem. E eu nunca fiquei desempregada, porque sempre abriram-se essas portas da cozinha. E é assim que acontece. Então, dentro disso, se não fosse a nossa trava, não fosse a gente prender, a gente segurar as nossas emoções, e ela vem trazendo essas delicadezas para mostrar a fragilidade, que também é bonito, quando você se coloca no colo e você fica despreocupada, porque você sabe que você tem os seus poderes, você tem as suas asas, você está seguro. E você começa a apreciar a sua delicadeza, a sua beleza sutil, mas que, se precisar, você pode usar a sua força e pode usar o seu poder. Porque você tem o poder de sentir o seu campo energético, de observar, de ter as percepções nos mínimos detalhes e fazer a leitura. Como são as datas e as cores, os números. Por exemplo, o 13, que todo mundo fala do 13. Muitas pessoas têm aquela coisa com 13. E o 13, no tarô, ele significa a carta da morte. E a carta da morte é a transformação. É quando Jesus diz que é morrendo que se nasce para a vida eterna. Como é a vida eterna? Porque você nunca vai cansar e você nunca vai morrer da mesmice. Porque quando aquilo morre, quando acaba aquele ciclo, é a transformação e o fim de alguma coisa para o novo. Então, o 13, ele é o número 1, onde ele é um mago, onde ele tem toda a capacidade e a força. O 3 é a comunicação. É a pessoa que fala bem, que se comunica bem. O 4, que é a soma do 1 e 3, ela é a carta do imperador, que tem a força, que tem o campo, é a força do signo de Câncer, está trabalhado na força do signo de Câncer. É a determinação, é o aconchego, é a familiaridade, a família. Porém, do lado sombra, do lado negativo, era só eu ser o lado bruto que a vida me obrigou a ser. Mas essa espiritualidade vem ali amparando para que se a gente faça essa fusão nossa com nós mesmos. Onde às vezes a gente vai chorar, outras vezes a gente vai duvidar, outras vezes a gente vai, muitas, querer fugir disto, querer escapar disto. E muitas vezes vamos nos sentir solitários ao olhar de fora. Mas se você for ver depois a sutileza,
você está cercado de multidões. Multidões que não perdem o tempo, multidões que estão ali com um afinco, com um objetivo, com um propósito, com projetos futuros, com delicadezas, com aconchegos e com evolução. E o lado sombra do um é usar todo o seu poder para si mesmo. E o lado sombra do 3 é a fofoca, é a confusão, é a dubialidade, é o excesso. E o lado sombra da soma, que dá o 4, é a arrogância, é o abuso de autoridade e de poder, é o ser turrão, é o lado vingativo e preso, é uma pessoa trancada, trancafiada, preso, e tudo isso faz mal. Então eles vão nos liberando na nossa delicadeza para lembrar a gente que também somos crianças, também somos delicados. Sutileza, gentileza. Este é o verdadeiro poder. Não é uma presença ameaçadora, porém respeitada. Não precisa ficar provando, porque dentro de uma roda, e uma roda é muito importante, porque ele tem um campo energético, existem outras forças, assim, sentadinha, observando. E eu não posso colocar a minha força e o meu poder aqui dentro da roda e aqui sai a carta 36 com a cruz, e aqui é uma cruz no alto de uma montanha. E a cruz nos lembra a morte do Cristo, o sacrifício do Cristo. E ela está lá no alto da montanha. Eu não preciso olhar dentro desta roda uma coisa de sofrimento. Tem que lembrar que está no alto. Ele tem que mostrar o porquê daquilo, o porquê da cruz. E o objetivo aqui do Cristo era para mostrar algo de forma familiar, já que a carta é a 36. É o 3. A comunicação, lembra? O poder da comunicação. Você está lá sendo observado na roda. E é o poder da comunicação. Aquilo não precisa ser uma transferência de sofrimento. Tem que lembrar que Jesus foi a pessoa que sofria durante o processo, ele teve medo, ele teve raiva, ele se sentiu sozinho, ele se sentiu abandonado.
Mas Jesus, que é a carta 36, o 6, ele pensou na família. Ele olhou para todo mundo como família. E ele disse: Pai, perdoai-vos. Jesus nunca descontou nas pessoas que estavam à volta olhando, porque ali elas estão mostrando as suas delicadezas, sentadas, confiando no que elas estão vendo. E Jesus jamais machucaria quem está ali. Jesus olha para nós com as nossas delicadezas. Então isso vem nos lembrar que dentro do campo, dentro da roda, precisamos ter delicadeza. E pensar na fragilidade dos que estão em volta no campo. Por mais que estivesse sendo difícil para Jesus, por mais que estivesse sendo desafiador para Jesus, mas Jesus nunca fez por ego dele. Ele fez pela humanidade, ele fez pela proteção. Jesus está lá para proteger e não para ferir. E nem fez questão de estar no topo para chamar a atenção pelo seu sofrimento. Porque o negócio de Jesus era com Deus e o Cristo já não está mais na cruz, no sofrimento. O símbolo da cruz é para mostrar que Jesus venceu através da morte. E a morte é a transformação. Olha que coisa linda. Ela com a delicadeza, sentada, lembrar que quem está lá é tão forte quanto quem está aqui. Esta é a mensagem do Cristo. Eu venci o mundo. Vós também podeis vencer. Quem está lá se inspira em Jesus. Então é preciso ter cuidado. Eu espero que você tenha entendido o recado, que tenha ressoado conosco. Gratidão ao meu anjo de guarda, gratidão ao seu anjo de guarda, gratidão à minha tríade cigana, cigano Vladimir, cigana feiticeira linda, cigano mago druidos. Salve a sua força. Gratidão à Cavalaria do Cristo, gratidão aos irmãos de luz, os permitidos pelo Cristo. Optá Orioa, salve sua força, salve. E até o próximo vídeo.